Olá, meus amigos do Jumper Brasil, estou aqui no Gancho Cast, o podcast sobre NBB do Jumper Brasil, com meus companheiros Vitor Linjardi, Igor Goulart e Antônio Gomes. Já vou passar a palavra para eles rapidinho, já começar agradecendo aqui a minha própria participação. Estou substituindo o Matheus Ornelas, né? Um barbudo a menos. Hoje eu vejo aqui nessa tela essas barbas lindas, esse pessoal com cabelo, aí chega um careca aqui para mudar um pouco o visual da coisa. Mas estamos aí. Aqui do meu lado, Vitor Linjardi. Tudo bem, Vitor? Fala, Vini. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve, que assiste a gente. Mais um GanchoCast. Hoje com um diazinho de atraso, mas estamos aqui toda semana. Igor, tudo bem por aí, Igor? Fala, Vini, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que o pessoal está assistindo, sempre um prazer, muita coisa de basquetebol nacional para a gente falar aí, e seja bem-vindo, né? Alguém sem barba para me ajudar agora. Estamos equilibrando as coisas, tudo bem, Tom? Tudo bem, Vini, tudo bem, Vitor, Igor, todo mundo aí que está ouvindo a gente. Prazer estar aqui de novo, semana passada estava ausente, estamos aqui de volta para falar de tudo que rolou na semana do basquete brasileiro. Nós vamos começar falando do Jogo das Estrelas, mas antes eu só quero dar aqueles recadinhos de sempre. Primeiro, falar da nossa parceria com a Sportsbet.io, que quem está nos assistindo está vendo aqui a logomarca no nosso podcast. Sportsbet.io é a patrocinadora oficial do Jumper Brasil, patrocinadora também das nossas redes sociais, nosso parceiro aí nas transmissões de NBB, e é muito divertido, é só você clicar em sportsbet.io e aproveitar tudo sobre apostas esportivas de NBB, NBA, futebol, o que você quiser, é diversão na certa. Também falar que às quintas-feiras a gente fala de NBA também aqui nos nossos podcasts que estão nos nossos agregadores. Tem o Jumpercast, toda quinta para vocês, tudo sobre NBA no Jumpercast do Jumper Brasil. Sexta-feira temos jogos, hein? Sexta-feira tem jogo do NBB ao vivo no nosso canal do YouTube. É Unifacisa e Minas. O jogo começa às 19h30, a gente entra uns 15 minutinhos antes, depois da execução do hino nacional, a não ser, Vitor Linjardi, que a gente tem um hino nacional todo especial. Aí a gente entra antes, né? Depende, né, Vini? Porque já que a gente vai falar de Jogo das Estrelas, o hino nacional do Jogo das Estrelas foi diferente, por assim dizer, né? Misturou ali quase um gospel com um sambinha, né? Então. Esse era o gancho para eu te passar a palavra, Vitor, sobre o Jogo das Estrelas, que foi divertido desde o começo, como vocês podem ver, né? Desde o hino. Realmente, começou já divertido com o hino ali, bem diferente. Pegou a gente até de surpresa, né, Vini? E, cara, foi assim, panorama geral aí do Jogo das Estrelas, eu diria que foi bem interessante, foi bem legal de ver. A gente até fez essa comparação, até agora, antes do programa, que cara, foi mais divertido do que ver o Jogo das Estrelas da NBA, tá? Teve competição, teve defesa, teve vontade de vencer. Esse formato aí eu acho que valoriza muito também a competição. A Liga, ela promove semifinais e uma final, né? Então, são 4 times, 2 times representando jogadores brasileiros, um time representando jogadores estrangeiros e um time representando as jovens estrelas aí do NBB. E aí, nesse formato, com o sorteio ali, faz uma semifinal, 2 semifinais, na verdade, e a grande final. A gente viu jogos competitivos desde as semifinais, né? Acho que o único time que não teve tanta vontade de vencer assim foi justamente dos estrangeiros, né? Já veteranos, a maioria. Agora, os outros times jogaram a valer, foi bem divertido. A gente viu jogos bem disputados, né? Quem levou a melhor foi o time do André Góes, né? O capitão André Góes, que representava o Brasil 1. Ele venceu a semifinal do time Elinho, que era o Brasil 2, por 5 pontos só de diferença. E na outra semifinal, o time Jovens amassou o time Mundo, não deu nem muita graça pro time Mundo, o time dos Jovens aí com muita vontade. A gente viu algumas enterradas, jogadas legais, porque além da competição também teve isso de assim, dentro do limite ali da competição, de tentar um showtime também, né? Por que não? E aí os times Jovens venceram por 29-16, então foi o placar mais elástico aí do Jogo das Estrelas.
E na final o time André Góes venceu o time dos jovens, aí foi o melhor jogo mesmo, a final, a decisão, 1 ponto só de diferença, 22-21. Ressaltar que nesse formato aí, como são os jogos feitos todos no mesmo dia, a Liga faz um sistema diferente, né? São 2 tempos de 6 minutos. Então, uma partida tem 2 tempos, cada um com 6 minutos, então ali 12 minutos ao todo. Então é isso, esse panorama geral aí eu achei bem interessante. Foi gostoso de participar também, né? Porque a gente transmitiu aqui no Jumper Brasil no sábado. Foi uma transmissão mais leve, você esteve comigo, né, Vini? Então foi bem bacana de acompanhar, de ver, e acho que quem assistiu também gostou bastante. Foi bastante leve, cheio de piadinhas sem graças aqui dos comentaristas. Igor, me conta o que mais que você pode destacar desse fim de semana, sua avaliação do fim de semana, vale a pena, tem que investir no Jogo das Estrelas? Com certeza, é um fim de semana que envolve a comunidade do basquete, né? Reúne todos os principais jogadores, é a chance dos fãs também estarem mais próximos ali dos seus ídolos, né? Por que não? Né? De ter um momento de autógrafo, de ver uma brincadeira, um momento mais leve ali entre os principais atletas do basquetebol nacional. Então, com certeza, acho que precisa sim desse investimento. Acho que é um formato legal que o NBB traz aí nos últimos anos, isso de trazer 4 times, né, com tempo reduzido. Os jovens, a gente percebe que eles até mostram uma vontade a mais, né, deram um aperto ali para os experientes, para os jogadores mais experientes do time do André Góes, né, ficou ali 21-21 e o Paranhos fez aquele lance livre que acabou decidindo, né, teve mais um minutinho e ninguém conseguiu acertar. E acho que é até um exemplo ali para a própria NBA, né? A gente fala há muito tempo aí de como o jogo das estrelas da NBA está saturado, até o próprio fim de semana, que os jogadores não levam tão a sério. E acho que por isso, né? De ter tanto tempo ali, mais de 40 minutos de jogo, eles ficam com medo de se lesionar. Então, com esse tempo reduzido ali, talvez seja mais interessante. Então, acho que o NBB acerta muito. Foi um fim de semana muito legal de assistir. Né, tirando os estrangeiros, que eu acho que não deram tão bola, né, o Baralho, por exemplo, que é um dos principais destaques, nem pontuou, né, no jogo ali contra as Jovens Estrelas. Então, acho que faltou isso, essa participação dos estrangeiros, mas tirando ali, né, os veteranos e as Jovens Estrelas, né, considerando eles, na verdade, ficou muito legal, e o NBB tá de parabéns. Acho que tem que investir e levar para mais cidades, por que não? Verdade, os americanos jogaram a bola para o alto. Se caísse, estava tudo certo. Se não caísse, também estava, e não caiu. Pronto. Tom, mais algum comentário? Eu acho que o Igor e o Vitor falaram bastante Jogo das Estrelas. Os americanos jogaram meio que padrão NBA, né? Aproveitaram que estão de lá e jogaram com o mesmo ânimo, seguiram. Eu queria só destacar aqui a homenagem que a Liga Nacional de Basquete fez para o Giovannone e para o Valtinho, jogadores, né, grandes jogadores da história da Liga, e para a árbitra Andréia também. São pessoas que marcaram a Liga. A Andréia segue apitando e os dois já pararam, e eles receberam uma homenagem durante esse final de semana. Foi bem bacana. Achei legal também, só não achei legal que eles cortaram o que o Valtinho e o Giovannone fizeram antes do NBB. Eles fizeram muita coisa. Os caras deram uma focada na participação deles no NBB, esqueceram um pouquinho do que veio antes, que também é muito importante, né? Tanto quanto até, na minha opinião. Vitor, dá uma resumida para nós aí nos vencedores, então, do fim de semana das estrelas. É isso, Vini. Inclusive fiz um texto sobre os vencedores lá no Jumper Brasil, então quem quiser ver mais detalhes está lá no jumperbrasil.com. Destaque aí para mim o Lucas Dias, né? Foi o MVP de novo, 2º ano seguido. O 3º na sua carreira, então ele é o recordista de MVPs em Jogo das Estrelas, ao lado do Chamel, né, a lenda Chamel. 3º MVP, o Lucas Dias, que ganhou ano passado, esse ano em 2021. Por outro lado, o Chamel ganhou em 2009, 2016 e 2017, então são aí os principais vencedores de MVP do Jogo das Estrelas. Lucas Dias, que vale lembrar também, é o atual MVP do NBB, né? Foi eleito no ano passado e tá aí na briga por mais um ano de MVP. Então o cara gosta de ser o melhor jogador de tudo que ele participa. Essa é a verdade. E aí a gente teve também na sexta-feira, a gente tá falando do sábado, né? Esse que foi o 2º dia de evento do Jogo das Estrelas. Só que na sexta-feira tiveram os torneios individuais, né? Que aí é bem semelhante também com a NBA. Tem o torneio de habilidades, o torneio de 3 pontos e o de enterradas. No torneio de habilidades, quem levou a melhor foi o Franco Baralli, do Minas, o argentino armador, como o Igor já mencionou ele aí.
joga muita bola. Venceu, ganhou do Felipe Mota, que é do Flamengo, na final. Então faturou aí, ainda ganhou R$5.000 de bônus, né, de prêmio. No torneio de 3 pontos, quem ganhou, para mim, sem muita surpresa, foi o Trevor Gaskins, da Unifacisa, né? O cara é um gatilhaço mesmo do perímetro. Venceu, concorreu com outros 10 participantes. Ele que empatou com o Malcolm Miller ali na semifinal. E aí o desempate foi por conta de uma bola especial, né? Assim como tem na NBA também, tem bolas que valem mais pontos e tal. E aí o critério de desempate foi essa bola mais valiosa aí que levou ele para a decisão. E na decisão ele pegou o Vezaro, que é outro gatilhaço também da liga aí, do Minas, e na final venceu por 19-16. Queria ressaltar também que o NBB também trouxe um jogador da seleção de cadeira de rodas, ele participou também, foi bem legal essa participação dele. Então, mais uma coisa, inclusive, o Tom falou de homenagem, né? Eu acho que também foi uma forma de homenagear aí outros atletas, né, do basquete nacional. E, por fim, no torneio de enterradas, o Zu Júnior, um jovem de Franca, 20 anos só, foi o vencedor do torneio de enterradas, um torneio que teve ali chaves, né, quartas de final, semifinal, em duelos 1 contra 1, ele foi avançando, e na final venceu o Vitor do Pato Basquete. Eu, particularmente, gostei muito das enterradas do Zu, achei bem mais elaboradas, mais difíceis mesmo, acho que foi um prêmio bem merecido. Então tá aí, os vencedores do Jogo das Estrelas desse ano, tanto os times, né, eu citei do André Góes campeão, aí o Lucas Dias MVP, e aí os torneios individuais também, Vini. Muito bem, esses foram os vencedores do fim de semana do Jogo das Estrelas, vencedores e premiados. Foi muito legal e, como os meninos já falaram aqui, a transmissão completa, com o show do Exalta Samba, inclusive, showzaço, também está lá no canal do YouTube do Jumper Brasil. Então, para quem não assistiu, é só entrar ali no canal do Jumper e acompanhar a transmissão completa, desde o hino até o final. E vale a pena também. Agora vamos falar de NBB. É a projeção da semana no NBB, que volta com jogos importantes, né, duelos importantes tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Eu vou começar com a parte de baixo da tabela, vou começar aqui embaixo também com os meus amigos que estão posicionados aqui. Vou para o Igor primeiro. Temos esse Mogi, Brasília, Mogi, Cerrado, Único, Botafogo. Esses times aí, o Igor, que rapidinho chegam no playoff, né? Porque é a 16ª posição, já dá uma vaguinha. Então, como é que você projeta essa briga aí dos times lá de baixo agora para esse final de temporada regular? Vini, é uma disputa muito intensa que a gente já discute há algumas semanas, né? Nós já falamos sobre o Mogi e o Botafogo, principalmente, que são os que parecem mais ameaçar, né? O Cerrado, o União Corinthians, o Caxias. E eu retomo a opinião das últimas semanas, né? Acho que o Mogi, que é o 18º colocado até o momento, é a equipe que mais está propensa a conseguir essa vaga, apesar do Botafogo estar à frente. Isso porque a equipe do Mogi bateu justamente o próprio Botafogo, né? Venceu fora de casa, 87-84, então mostrou sua força no jogo decisivo. Também venceu o São José, que é uma boa equipe, né? Tá no top 10, e tem uma sequência relativamente mais tranquila, né? Enfrenta o Brasília, né, que para mim é a equipe mais frágil desse novo Basquete Brasil, né, não consegue encaixar muito o time, tem jogadores estrangeiros que são talentosos, mas que não conseguem jogar bem no coletivo, então é a equipe mais frágil. E o Botafogo, em contrapartida, tem Franga Basquete, Bauru, São Paulo, Corinthians, Pinheiros, então é uma sequência mais difícil. Então, pensando nesses jogos diretos, acho que o Mogi é o que tem mais chance de ameaçar, mas, na minha opinião, não deve ter muitas alterações. Acho que no máximo ali o Mogi pegando a vaga do Caxias. Tudo bem, Mogi. Então, na opinião do Igor, você concorda, Tom? Vai de Mogi também? Eu vou ser bem sincero que eu acho que até o União Corinthians ali 14º já está bem garantido nos playoffs. Mas aí Cerrado e Caxias, que é o 15º e 16º, as duas últimas vagas, eu acho que estão em abertos. Eu não me surpreenderia se tanto o Botafogo quanto o Mogi conseguissem essas vagas. Porque o Caxias, por exemplo, Botafogo, Mogi, Brasília, eu acho que já está eliminado ali, não matematicamente, mas precisa vencer tudo que tem pela frente. Mas Cerrado, Botafogo e Mogi vão ter confrontos diretos. O Caxias não tem. O Caxias vai enfrentar todos os times que estão na frente dele na tabela. Então, a chance do Caxias
dar uma queda grande aí, ser ultrapassada é grande. Então não me surpreenderia se Botafogo e Mogi conseguissem essas 2 vagas aí, porque os dois times vêm de 2 vitórias seguidas, vêm conseguindo um basquete um pouquinho melhor do que no restante da temporada. Então, de repente, vão complicar a vida do Cerrado. E o Caxias, para mim, é o que precisa abrir mais os olhos, porque tem adversários mais difíceis que os outros na tabela. Tudo bem, eu já vou trazer aqui os duelos da parte de cima dessa semana. A gente tem Bauru e Flamengo, tem Franca e Flamengo, tem Unifacisa em Minas, que é o jogo, inclusive, que será transmitido aqui no canal do Jumper Brasil no YouTube na sexta-feira. E temos também Franca e Vasco, e depois o Igor vai falar um pouquinho para nós de Franca e Flamengo. Mas, Vitor, eu já vou então te dar esses jogos da parte de cima da tabela e te perguntar também se tem mais alguma coisa da parte de baixo que você queira acrescentar. Sobre a parte de baixo, o Igor falou do Mogi, é importante a gente destacar. Essa semana é fundamental para o Mogi se ele quer jogar playoffs, porque ele vai encarar o Brasília e o Cerrado, principalmente ali pelo Cerrado, né? Que é confronto direto, o jogo é na sexta-feira. Então, assim, é a semana, para mim, mais decisiva do Mogi na temporada, pensando em playoff, tá? E eu já falei isso no outro episódio do Gancho Cast. Para mim, nem Mogi, nem ninguém vai conseguir essa vaga. Eu acho que os 16 que estão ali, ou seja, Caxias e Cerrado, na minha opinião, vão se classificar. Primeiro, porque o Mogi, eu acho que não vai ter força. São esses times aí, Botafogo, Mogi e Brasília, o grande problema deles é regularidade. Eles não têm regularidade. Vem de 2 vitórias? Vem. Mas vai conseguir prolongar essa boa sequência? Eu acredito que não. Dito isso, eu cravo aí que os 16 que estão agora vão se classificar. Sobre o Botafogo, eu acho que o Botafogo também teria mais chance. O grande problema do Botafogo ele tem 2 jogos a mais que todos ali, né, nesse miolo de playoff ou não. E esses 2 jogos a mais podem prejudicar, né, o Botafogo a conseguir uma vaga. O Botafogo que só tem mais 5 jogos de temporada regular, e desses 5 jogos, ele vai enfrentar, por exemplo, São Paulo, Corinthians, que vem numa crescente na temporada, e o Pinheiros talvez seja o adversário ali um pouco mais frágil, mas essa semana o Botafogo tem Franca e Bauru, os 2 fora de casa. Então, assim, eu acho muito difícil que o Botafogo consiga reverter essa situação. Então, essa é a minha opinião aí sobre a parte de baixo da tabela. Eu acho realmente que Brasília, Mogi e Botafogo não vão disputar playoffs nessa temporada. Agora, sobre a parte de cima, o Vini, tem jogos bem interessantes essa semana, que nem você falou. Eu acho que o grande jogo aí, que a gente vai até abordar ele um pouco à parte, que é Franca e Flamengo, é quase que uma final antecipada aí. E cara, eu acho que a União Corinthians e Minas também é bem interessante, principalmente pro Minas. O Minas, ele vem de resultados ruins, né? Ele perdeu alguns jogos aí recentes, e se ele quiser pensar, talvez em disputar mando de quadra contra Flamengo ou Franca nos playoffs, ele vai precisar ganhar tudo para ver se um desses times tropeça, né? Vai ter esse confronto direto entre Flamengo e Franca, para o Minas tentar buscar ali um segundo lugar, ou até sonhar com o primeiro lugar e buscar o mando de quadra no playoff. Então, assim, tá bem bolado esses 3 na parte de cima, enquanto na parte de baixo, para mim, tá resolvido já. Ô Igor, esse Flamengo, Franca e Flamengo, então, é importante também, fator casa aqui. Ficou mais pesado para o Franca, o Igor, depois da eliminação? Você acha que existe uma pressão extra ou é motivação extra? Como é que você encara essa eliminação do Franca? Que vocês já abordaram antes, né? Mas em relação agora ao que vem pelo NBB. Bom, eu acho que o NBB, a partir de agora, por Franca, é uma pressão muito grande, né? A equipe foi eliminada em todas as outras competições, não foi bem no Super 8, né? Eliminado por Unifacisa, né? Agora na BCLA também, uma eliminação surpreendente. Imaginava-se que o Franca estaria no Final Four, né? E não aconteceu. Também no Paulista não conseguiu o título, então é a única coisa que resta para o Franca Basquete. Então não acho que é uma motivação, pelo contrário, é uma pressão muito grande, né, sobre os comandados do Elinho Garcia, né? Acho que precisa ir bem, precisa tentar esse título, né, um tricampeonato, e tem uma sequência bem difícil, né? O Franca são 3 jogos em casa, né? Os 3 jogos contra Cariocas, né? O primeiro mais tranquilo contra o Botafogo, depois esse Flamengo, e aí também tem o Vasco da Gama, que é o concorrente direto. Mas sobre o duelo Franca e Flamengo, Vini, eu acho que tem uma outra pressão a mais, além dessa falta de boas performances em outras competições, que é o resultado do primeiro turno, né? No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 93-67,
foi uma partida muito boa do coletivo flamenguista, né? O Jaú entrou muito bem, a gente fala bem dele já nas últimas semanas, é o principal destaque flamenguista, mas todos os jogadores conseguiram entrar muito bem, e o Franca, pelo contrário, não, né? O Lucas Dias, que é o principal jogador, por exemplo, fez só 6 pontos, o que foi um jogo bem atípico dele. Então também acho que é o momento do Franca tentar reverter essa situação, né, conquistar, mostrar a força da sua torcida, e aí no confronto direto tentar essa vantagem, justamente porque o Vitor falou, que é o mando de quadro nos playoffs. Em uma eventual final, por exemplo, que a gente fala que pode ser a final antecipada, ter essa vantagem do Pedrocão pode ajudar o Franca Basquete. E para o Flamengo a mesma coisa. Então, acho que chega pressionado, venceu o Bauru, né, a gente também teve aquele caso de violência, né, que os jogadores, os torcedores sofreram. Então vai ser um duelo bem difícil. Acho que o Franca chega mais pressionado. Desculpem a mutada. Tom, o Vitor vai me salvar, vai fazer aquele cortezinho de edição que a gente já sabe. Ô Tom, tem mais alguém nesse bolo aqui agora que, assim, acho que pressionado igual o Franca não tem ninguém, não vou nem perguntar isso. Mas desses outros times aqui, quem que você vê aqui na parte de cima da tabela que também precisa dar fazer esse sprint agora? Eu antes tinha falado com o Vitor da Unifacisa, né, que era um time que precisava começar a vencer fora de casa, eles acabaram fazendo o contrário, acabaram começando a perder jogo em casa. Mas tem algum outro time aqui que está na hora também de mostrar que é candidato? Pini, só do Franca, eu vou ser bem sincero rapidinho para encerrar o Franca. Cara, no Brasil ninguém sobrevive perdendo Lucas Mariano e Jorginho no mesmo ano. O time sofreu com lesões, David Jackson só fez 12 jogos na temporada. Eu entendo toda a pressão que existe, porque o Franca é um templo do futebol, do basquete no Brasil. Só que, assim, vamos ser sinceros, não dava para esperar o mesmo desempenho da temporada passada, tendo perdendo tanto jogador como perdeu esse ano. Aí da sua pergunta, eu acho que assim, a Unifacisa começou muito bem a temporada, mas não tem um nível ali para ficar nesse topo que estava. Um time que eu acho que caiu muito foi o Paulistano, que vem ali sofrendo derrotas, acho que são 5 derrotas seguidas do Paulistano, ou 3 derrotas seguidas, não me lembro agora, mas é um time que era bem encaixado, estava ali no top 5 da NBB, top 6, brigando com o Bauru, e que nas últimas rodadas deu uma desandada. O Paulistano caiu muito de produção, vem caindo na tabela, pode ser ultrapassado pelo Corinthians, que vem numa crescente. Então acho que o Paulistano, o Demetrios ali precisa consertar o que está acontecendo no time para chegar bem nos playoffs, porque o Paulistano é outro time que tem muita história no basquete, é muito forte, foi campeão da NBB recentemente também, e que vem num momento conturbado na temporada. Acho que o Paulistano precisa acordar um pouco. Aí, então, o Paulistano é um time jovem. E, Vini, né? Só para estender um pouquinho mais desses times do topo aí, acho que também é uma fase final definidora para o Vasco, né? Para ver se o Vasco realmente vai ser uma equipe que entra na disputa com os outros 3 favoritos, né? Que na minha visão, Flamengo, Franca e Minas são os mais cotados aí para esse título do NBB, mas o Vasco tá ali na cola, né? O Vasco, se, por exemplo, vencer o jogo contra o Franca, pode passar a equipe, né? Dependendo da sequência aí final. Só que tem jogos complicados, né? Enfrenta o Franca Basquete, tem esse Paulistano que tá em queda, mas ainda assim é uma equipe difícil. São Paulo tem aqueles 2 jogos do Nordeste contra Unifacisa e Fortaleza, e aí fecha contra Corinthians e Pinheiros. Então, pensando também nessa disputa do mando de quadra, apesar de terminar no top 4, se conseguir subir mais 1 ou 2 posições, pode ser definidor para chegar numa eventual final. Então, acho que para o Vasco também essa reta final é muito importante. Vasco da Gama, que dia que é o próximo jogo do Vasco aqui no Jumper Brasil? Temos aqui. Teremos o jogo do Vasco, né? Teremos. Estou vendo aqui a nossa. Mas o próximo jogo do Vasco é contra o Franca, né? No sábado. Exatamente. É um jogo muito importante. Pois eu vou trazer a tabela completa aqui de transmissões do NBB. Está de volta nosso Tom aqui. Problemas técnicos. Solucionados. Completa, por favor, a informação, Vitor. Não, eu queria destacar os principais jogos dessa semana entre esse top 6 aí do NBB, né? Que é Bauru e Flamengo hoje,
hoje, estamos gravando na terça-feira, para quem está vendo a gente outro dia aí, um pouquinho antes, inclusive, da rodada começar, então temos Bauru e Flamengo na terça-feira, aí temos Franca e Flamengo na quinta, Unifacisa, que é o sexto colocado, contra o Minas, que é o terceiro, na sexta, e no sábado temos Franca e Vasco, ou seja, terceiro contra quarto colocado aí, lembrando que o Vasco tem 22 vitórias, o Minas tem 22 vitórias, e aí o Franca tem 23 e o Flamengo tem 24, então tá muito apertado aí esses 4 primeiros. Por isso que eu acho que o Igor trazer o Vasco aqui para discussão é muito interessante, porque ele faz uma campanha muito legal para um time que está retornando esse ano para o NBB, né? Então, outra campanha também que eu destaco é do Bauru, cara. Eu não esperava que o Bauru estivesse ali no top 5, sinceramente. Eu sabia que era um time que vinha forte para essa temporada, mas não a ponto de chegar no top 5. Isso tem muito a ver também com a queda que o Tom falou do Paulistano, com a queda do Fortaleza também, que é uma equipe que começou muito forte lá no início da temporada e foi caindo, não está com bom desempenho em quadra e nem em resultados. Então o Bauru conseguiu manter a regularidade ali e se estabeleceu ali na quinta posição, né? Agora, eu queria destacar por fim o Corinthians. O Corinthians ele deu uma arrancada muito forte aí em 2024, sobretudo, né? O 2023 ali, o começo da temporada não foi bom do Corinthians, oscilando muito, perdendo jogos em casa, perdendo jogos para time do final da tabela, mas agora embalou, e desde que conseguiu igualar o número de vitórias e derrotas na temporada, tá aí, agora é só vitórias, já subiu para a 8ª posição, agora são 16 vitórias e 13 derrotas, e colou no Paulistano, né? Então, assim, é um time para ficar de olho, porque é um time que tem bons jogadores, tem jogadores experientes, é comandado aí pelo Elinho, que foi um dos capitães do Jogo das Estrelas, é um armador que distribui muito o jogo, é um armador experiente, tem outros nomes interessantes, jovens também, né? Tem o Nueno, que é um jovem aí, muito promissor do basquete nacional. Tem o Hetzheimer, que é um veteranaço aí, que em jogo grande ele pode ser decisivo, apesar de já não ter mais aquela forma física. O Lucas Cauê, que é o Cauê Borges, que é outro experiente também. O Lucas Cauê, que é o reserva do Hetzheimer também, que reserva nem sempre, né? Ele tem sido titular muitas vezes, porque dá mais mobilidade, consegue produzir mais na defesa, consegue produzir mais em pick and roll. Então é um time para ficar de olho. Tem um treinador interessante, o argentino, né? O Silvio Santander. Então, é um time para ficar de olho nos playoffs, viu, Corinthians? Eu deposito, assim, uma certa esperança de que o Corinthians pode... Não vou falar que vai brigar por título, mas eu acho que é um time que vai dar trabalho para grandes equipes aí nos playoffs. Tudo bem. Vocês mudaram de posição aqui, mas eu não vou mudar minha ordem aqui, não. Eu vou com o Tom para contar para nós como começou o Campeonato Brasileiro, Tom. A gente vai parar um pouquinho de NBB agora, vai falar sobre outras competições, né, que estão acontecendo, e uma delas é o campeonato da CBB. Eu vi lá transmissão do nosso Matheus Ornelas, transmitiu o jogo entre Praia Clube e Vitória. Eu tive prazer de acompanhar, até porque moro aqui em Uberlândia, né, então gosto de acompanhar o Praia Clube. Mas o Campeonato Brasileiro começou, Tom, e começou com um troféu de papel. Você vai me explicar o que é o troféu de papel também. Começou o Brasileiro da CBB, né, que a CBB quer que seja o Campeonato Brasileiro oficial do basquete brasileiro, tá aquela disputa com a Liga Nacional até hoje, a gente não sabe como vai ficar, mas depois de muita espera, começou oficialmente o Campeonato Brasileiro da CBB. E aí, o Praia Clube, nesse jogo que o Ornelas fez, venceu o Vitória, 75-55. Cruzeiro, atual campeão, também venceu o Vitória. O Osasco conseguiu vencer Sorocabana. São times de menor expressão, mas que têm projetos interessantes, estão no basquete há algum tempo. E aí a polêmica, né? Acho que a grande polêmica foi que, cara, o troféu de melhor jogador, MVP da partida da CBB, acho que é uma piada de mau gosto, né? Acho que não dá para você presentear um atleta com uma folha de papel escrito o nome dele por ter sido o melhor jogador da partida. Acho que ficava mais bonito só anunciar pro ginásio, alguma coisa assim, dizendo: o tal jogador foi o melhor jogador do jogo. Porque parece uma credencial, não parece um troféu, não dá para... para mim foi de extremo mau gosto, assim. Não sei se isso é algo inicial que a CBB vai rever, né, nas próximas rodadas, de repente não estava algo pensado, mas ficou muito feio, foi uma polêmica bem ruim para a CBB na minha visão. Tudo bem, vamos olhar aí então o CBB, o troféu de papel. Ô Vini, diga lá.
cara, para mim é quase uma falta de respeito ali com o atleta, né? E também com o homenageado, porque o troféu ele tem o nome Pipoca, em homenagem ao jogador, um dos maiores jogadores aí da história do basquete nacional, que é o Pipoca. E, cara, você vai homenagear um jogador já aposentado que fez história, que chegou a ter passagem por NBA, vai homenagear o jogador que acabou de jogar ali com papel impresso e plastificado, assim como eu fazia com o meu RG lá quando eu tinha 10 anos de idade. Eu achei um pouco demais. Eu acho legal você homenagear um jogador, acho legal você homenagear um jogador aposentado, acho legal você homenagear um jogador que está em atividade agora, que fez uma boa partida, mas, né, vamos ponderar aí um pouquinho. De qualquer forma, é interessante ter esse Campeonato Brasileiro, sim, independente se é o principal ou não, justamente para dar espaço para esses times aí que têm projetos de basquete e não conseguem estar no NBB. O Osasco é um time que disputa o Campeonato Paulista, a Liga Sorocabana já foi campeã sul-americana, então, assim, tem times expressivos aí, o próprio Cruzeiro, que é muito forte no futebol, é o atual campeão. Então, de qualquer forma, é interessante, eu acho que é válido, mas tem algumas coisas que precisam ser ponderadas. Ô, Vini, só para também falar um pouquinho desse tema, acho que pensando também nessa disputa, né, de CBB e NBB, seria muito importante que a CBB ela adotasse medidas profissionais em tudo, né, nas premiações, nos seus jogos. Então, dar um prêmio assim que é de papel, de certa forma, desqualifica a competição, porque para valorizar o campeonato precisa agradar os atletas, as equipes, né, e não só simplesmente definir, ó, esse vai ser o campeonato nacional e ponto. Então, precisa agradar os jogadores para que eles... Pô, a gente está jogando um campeonato que é profissional. É justo, sim, que ele seja a principal competição, né, do país. E aí, esse tipo de atitude valoriza o NBB e também desqualifica um pouco o Campeonato Brasileiro da CBB. Muito bem, está aí a opinião, então, dos nossos analistas aqui. Infelizmente, esses problemas extra-quadra seguraram o basquete brasileiro já por muito tempo, né? Isso não é novidade, infelizmente, para nós. Tenho mais informações aqui de outras competições. ABCLA, é o Vitor que vai contar para nós as informações, quem já confirmou a informação, Vitor, sobre as sedes do Final Four? É isso, Vini. A gente citou aí a eliminação do Franca. Por outro lado, o Flamengo se classificou, né, nas quartas de final da BCLA, que é o principal torneio continental que a gente tem do basquete. E aí ficou só aquela dúvida, onde vai ser o Final Four, né? Porque não segue aquele padrão de jogo em casa, jogo fora. É um Final Four com sede única. E aí, depois de uma certa demora, o jornalista uruguaio, o Fer Martínez La Roça, anunciou hoje que será na Argentina, né, o Final Four da BCLA, o que surpreendeu porque havia especulação de ser no México depois que o Xalapa se classificou, tinha uma certa especulação ali nos bastidores dessa sede única ser no México. Também houve boatos que eu vi sobre ser no Maracanãzinho ou em Brasília, considerando que a melhor campanha no geral foi do Flamengo, e aí ele teria esse direito de disputar o Final Four com seu mando. Aí o mando seria no Maracanãzinho, mas aí também teve aquela discussão de fazer em Brasília, porque Brasília tem muito flamenguista, né? Tem muita torcida do Flamengo lá, e é um ginásio, um dos mais modernos que a gente tem aí no Brasil, o Nilson Nelson. Então, rolou esse boato, no fim, definiu que vai ser na Argentina, no estádio Ciudad, em Santiago del Estero. A gente tem que falar também das datas, né? As semifinais estão marcadas para o dia 13 de abril, e a grande decisão será no dia 14 de abril, tá? Só mais uma informaçãozinha que eu vi há pouco. Essas primeiras fases da BCLA, elas foram transmitidas apenas no YouTube da BCLA, né, o YouTube da FIBA. E parece que a gente vai ter transmissão para o Brasil através da Globo e também da Flá TV, já que o Flamengo está envolvido aí, então a gente vai ter transmissão, mas ela vai continuar no YouTube também, tá? Então a gente vai ter acréscimos aí de transmissões, então essa informação aí do nosso companheiro uruguaio, por enquanto, deixando claro que a BCLA não confirmou oficialmente nenhum perfil dela, nem no próprio site, mas a gente está confiando aí no nosso companheiro uruguaio, o jornalista, que, como mesmo o Tom disse, ele costuma acertar bastante. Boa! Então, mais opções para a gente assistir o Flamengo, torcer pelo Flamengo, que é o representante então brasileiro no Final Four da BCLA. Diga lá. Tentar o quarto título seguido, né, do Brasil na BCLA, né? O Flamengo foi campeão em 2021, depois São Paulo e no último ano Franca. Agora só sobrou o Flamengo para a gente torcer para ficar no Brasil.
Manter a hegemonia. E Vini, a gente, essa questão da sede aí favorece o Quinça, né? É a casa deles na Argentina. E se a gente pegar os últimos anos, por exemplo, no do ano passado, que o Franca foi campeão, a sede do Final Four foi o Pedrocão, então mais torcedores do Franca Basquete, né? Quando o São Paulo foi campeão, foi na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, então em casa, né? Contra as equipes do Uruguai, também o próprio Quinça, que terminou em quarto. E em 2021, quando o Flamengo foi campeão, foi na Nicarágua. Eram 3 times brasileiros e o Real Estelí, da Nicarágua, ele foi vice-campeão, então também tirou uma certa vantagem. Então vamos ver, né? Provavelmente vão ter mais torcedores aí do Quinça no ginásio, é a casa deles, e aí pode ser que seja uma pressão contra o Flamengo, pensando num jogo decisivo ali, numa eventual final. Tem um detalhe também importante desse negócio de jogar em casa na própria tabela do NBB, né? O pessoal que entrar lá depois vai ver que os times que ficam lá em cima são aqueles times que têm condições de segurar as vitórias em casa, né? E aí volta a falar da Unifacisa, do Bauru, que são times que vocês já destacaram. A importância da boa campanha desses times em casa, né? Melhores até que o Minas e que o Vasco, por exemplo, que estão acima deles. Então é isso. O Quinça, então, pode ser um dos favorecidos por ser o anfitrião desse Final Four. Quando vem o Vini Donato, todo mundo já sabe que o podcast vai ficar um pouco mais longo, porque ele fala muito. Então, vocês se preparem aí, mas está quase acabando. Vamos lá. Tem lesão, infelizmente, não só de notícias boas vive o nosso basquete. Vitor, conta para nós da lesão do Iago Matheus. Mutado. Perdão. É isso, Vini. Eu confesso que eu fui pego de surpresa nesse final de semana. Eu estava fazendo um plantão ali pelo Jumper, procurando notícias, dando uma olhada no mundo do basquete, e me deparei com a notícia da cirurgia do Iago, né? Ele sofreu uma lesão na última quinta-feira no jogo da Euroliga, né? O principal torneio lá europeu, contra o Maccabi Tel Aviv, de Israel, né? E aí ele sofreu uma cotovelada durante o jogo na cabeça, ele que vinha fazendo uma grande partida, tá? Ele tinha jogado 31 minutos já, 20 pontos e 7 assistências, ele que vem crescendo muito de produção lá no Estrela Vermelha, ele que joga, para quem não sabe, tá jogando na Sérvia, um dos principais times aí de maior torcida da Europa, que não faz uma grande campanha, né? Diga-se de passagem aí na Euroliga, tá apenas na 16ª posição. Mas o Iago sofreu essa cotovelada, ele teve que sair de quadra, foi para o hospital, fez exames, e aí, no sábado, a assessoria dele confirmou que iria passar por uma cirurgia, mas que, no fim das contas, não é nada tão grave, ainda bem, né? É um dos principais jogadores brasileiros aí, e, de acordo com a própria assessoria do Iago, o tempo de recuperação é de, no máximo, 15 dias. É claro, e eu acho que ainda vai ter um período ali para ele voltar à quadra, jogar em alto nível, porque é uma lesão na cabeça, foi uma lesão na face aqui, né? Não sei exatamente o nome desse lugar, mas ficar atento aí, né? Preocupado com o Iago. E uma outra informação também é que isso não deve afetar a participação dele na seleção brasileira, que vai disputar pré-olímpico em julho, né? Então, parece que a gente vai ter o Iago na seleção para o Brasil aí tentar essa vaga nas Olimpíadas. Essa cotovelada que ele sofreu aí, acho que o Vini, que é mais velho, vai lembrar do Portland Trail Blazers, que tinha um monte de jogador com problemas e tal. Não é o caso, mas o Wade Baldwin, que foi quem deu a cotovelada no Iago, passou pelo Blazers da NBA, tá jogando bem no Maccabi de Israel, mas foi ele que deu a cotovelada, então ele já podia fazer parte daquele time do Blazers lá dos anos 90, que teve um monte de problema. Coitado do Iago, então, mas se deu tudo certo, são 2 semaninhas e aí vamos ver Vini, se volta. Diga. A cirurgia está marcada para essa terça-feira, tá? O anúncio veio no sábado, a lesão foi na quinta, o anúncio no sábado e a cirurgia na terça-feira, dia 19, para quem está ouvindo a gente ou vendo aí a gente depois. Então, na terça-feira a cirurgia dele. Não temos informações ainda se já foi realizada, como que ele está, mas estava marcada para essa terça-feira. Ok, e antes de eu fechar a roda aqui para os destaques finais, o Tom vai falar um pouquinho para nós sobre o basquete feminino, né, Tom? Opa, basquete feminino tem que ter espaço. E aí, essa semana, a gente viu o Corinthians, que estreou tão mal, né, contra o São José. Agora empacou 3 vitórias seguidas, então já foi para o topo da tabela.
Tem o Sampaio Basquete, que ainda não perdeu, e que tem a Isa Sangalli voando, média de 5 roubos de bola por partida. Teve um jogo que ela teve 9 roubos de bola na temporada. E acho que o grande destaque é o César Araquara, atual campeão da LBF, e que lidera a competição, e tem ali a Érica, né? A interminável Érica de Souza, jogando muita bola, está sendo talvez o grande destaque da LBF, aos 42 anos, ela que já foi campeã da WNBA, campeã da Euroliga, 3 vezes ao All-Star da WNBA, campeã do Pan-Americano com a seleção, tá lá com médias de... Perdi aqui, peraí rapidinho. Médias de 18 pontos, 14 rebotes, jogando 20 minutos por jogo, foi 3 vezes a melhor jogadora da partida, nos 3 jogos que ela fez pelo SESI, 3 vitórias, e nas 3 ela foi a jogadora da partida. Então a Érica mostra que está envelhecendo como vinho, jogando cada vez mais. Que beleza! Tudo bem, garotos, se vocês não tiverem mais detalhes aí sobre o basquete feminino, eu já vou chamar então de volta a rodada final. Lembrando, mais uma vez, da Sportsbet.io, que é a patrocinadora oficial do Jumper Brasil, e também das nossas redes sociais, nosso parceiro nas transmissões do NBB. Sexta-feira tem NBB ao vivo aqui no Jumper Brasil, Unifacisa em Minas, a partir das 19h30. E quinta-feira também sai o nosso podcast sobre NBA, é o Jumpercast. Para quem não puder ouvir na quinta, é só entrar aí nas nossas plataformas ou aqui no YouTube mesmo e acompanhar tudo sobre a NBA. Vamos lá, Igor, vou dar mais tempo para o Igor agora. Acho que eu pulei o Igor alguma vez aqui, você me desculpa, viu, Igor? Mas eu vou te dar mais tempo agora para o destaque final. Os outros eu vou cortar o microfone deles. Que isso, que moral, mas é isso, Vini, sempre um prazer, mais um episódio do Gancho Cash aí pra conta, né, muito basquetebol nacional, né, NBB, BCLA, enfim, também a LBF, né, falar das mulheres aí, grandes jogos, né, que nós tivemos, e muito mais aí pra frente que nós teremos, né, então convidar o pessoal para visitar o Jumper Brasil, para acompanhar o Gancho Cash, os próximos episódios, e é sempre um prazer. Valeu, Vini, e contamos com você em outras oportunidades. Com certeza. Machucou um, chama o Vini, substituto dos lesionados. Não que o Ornelas esteja machucado, viu, gente? Está tudo bem com o Ornelas. Tom, muito obrigado. Prazer estar aqui, eu te agradeço, Vini, comandando aqui o GanchoCast hoje com maestria. E é isso, obrigado, Vitor, Igor e todo mundo que está ouvindo a gente. Meu companheiro Vitor Linjardi, estaremos juntos na sexta-feira, com certeza, né, Vitor? Quase sempre juntos, né, Vini? Com quase todos os conteúdos estamos aqui, seja no bastidor, seja botando a cara a bater. Mas é isso, foi um prazer estar aqui. Obrigado aí pela sua participação, por ajudar a gente, por comandar esse podcast. Destacar que são 15 jogos de NBB essa semana, então tem muito jogo de NBB. Tem transmissão no Jumper, tem transmissão em outros canais aí, no próprio streaming lá da Liga. Então, acompanhar o basquete nacional. Recuperação aí para o Iago também, né? Uma das nossas principais estrelas do basquete nacional atualmente. E é isso, voltamos semana que vem. Não deixem de acompanhar também o Jumpercast, se você gosta de NBA, porque eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho você gosta de NBA, você que gosta do basquete nacional. Então, é isso aí, foi um prazer e até semana que vem. Muito obrigado, turma, valeu demais. Estarei de volta em breve. Enquanto isso, vocês estão aqui com o Igor Goulart, Antônio Gomes e Vitor Linjardi, acompanhando tudo sobre o NBB no GanchoCast. Valeu, turma. Até a próxima.